Olá a todos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de violino. Este é o curso de violino da Escola de Música Valtel Branco e eu sou o professor Sidney Pontes. A Escola Valtel Branco é uma escola situada no município de Paranaguá e agora, nesse período de quarentena, a gente está fazendo aulas na modalidade online. Bom, pessoal, essa aula é voltada para os alunos iniciantes e nós estamos na nossa terceira aula. A aula de hoje ela é voltada para dois grandes assuntos. O primeiro são os cuidados básicos que você deve ter com o seu violino e o segundo assunto é a afinação. Vocês, como alunos, serem autônomos, serem capazes de afinar o seu próprio instrumento. Bom, com relação ao primeiro assunto, cuidados básicos com o violino. O violino ele é um instrumento muito sensível às alterações de temperatura. Então, por exemplo, se está um dia muito quente e você, porventura, deixa ele no sol, com certeza isso vai ter problemas. Então, a primeira dica, o primeiro conselho é que você não guarde o instrumento em lugares que bata muito sol, que tenha muito sol, porque isso vai danificar a madeira, vai fazer com que a madeira ela se dilate. E como o violino, toda a estrutura do violino ele é feito todo colado, então a tampa superior, a tampa inferior e as tampas laterais elas são coladas. Com a dilatação vai fazer com que essas tampas elas se desprendam, Outra coisa que acontece também é que o braço do violino ele entorta, Então todos esses problemas são muito ruins e vão te atrapalhar no teu estudo, Você vai ter que mandar para o concerto, vai ter que mandar arrumar, isso vai te gerar um transtorno, tanto financeiro como de tempo, que você vai ficar sem estudar o teu instrumento. Então, a primeira dica é não guarde em lugares que bata sol. A segunda dica também é que você não deixe em lugares em que a temperatura ela é muito baixa, porque altas temperaturas e baixas temperaturas são ruins para o instrumento. Então, o melhor, pessoal, é que vocês guardem o instrumento em um lugar em que esteja a temperatura amena, não esteja nem muito quente nem muito frio. Uma temperatura de 22 graus, 23 graus, assim é o ideal para o instrumento. Então, guarde o teu instrumento em um local arejado, em um local que não bata sol e um local que não faça baixas temperaturas também, tá bom? Um conselho importante, não guarde em cima do guarda-roupa, entendeu? Esses lugares assim que porventura vão ficar quentes, guarde em um local arejado. Bom, outra dica básica é com relação ao arco, O arco ele deve ser guardado sempre afrouxado. Então, esse parafuso aqui você gira de maneira que você afrouxe a crina do violino. Então você guarda ela afrouxada. Se você guardar ela tensionada, isso vai gerar um transtorno. Por quê? Porque como o violino vai estar dentro da capa, está dentro da caixa dele, se tiver um dia muito quente, vai fazer com que as cordas elas estiquem, se dilatem e com que elas estourem, consequentemente, Então a dica é: guarde afrouxe as crinas antes de guardar o instrumento. Uma outra dica é: tenha sempre em mãos uma flanela, tá, pessoal? Por quê? Porque o breu ele é uma resina, Ele é um pozinho em que quando ele seca, ele gruda, na tampa do instrumento, ele vira tipo uma pasta.
Isso é ruim, isso é horrível para tirar, entendeu? Então, um bom hábito é você sempre limpar as cordas, tá, pessoal? Depois que você tocar, sempre limpar a parte de madeira, que é a tampa do instrumento, né? Então, esses bons hábitos, assim, eles vão ajudar que o seu violino tenha a melhor qualidade, né? E a questão do breu, né? Ele fica como se fosse uma pasta, né? Quando ele seca, ele fica preto. Acho que o meu violino ele não sofre tanto com esse problema porque eu limpo, né? Mas ele cria como se fosse um limo preto assim em cima de toda a estrutura do instrumento. Como eu havia falado, né? Esse problema também ele reflete no som, porque ele faz com que o seu violino vibre menos, né? A tampa do seu violino vibre menos, o violino como um todo vibre menos e faz com que o teu som fique consequentemente menor, né? O alcance dele, o volume. E também com a flanela você pode limpar a vareta aqui, mas a parte de madeira, tá? Não precisa passar a flanela na crina do instrumento, porque senão você vai tirar todo o breu que está ali. Uma maneira de você limpar a crina é com uma escova de dente que você não usa, lógico, e que você passa um pouquinho de álcool, né, e você passa na crina. Mas esse trabalho você não precisa fazer sempre, tá, pessoal? Você faz uma vez por ano, né, uma vez a cada 6 meses. Então o que você faz? Você afrouxa o parafuso, né? Pode afrouxar todo ele, tá bom? Pode tirar o parafuso mesmo. Quando você tira, você solta a crina, tá? E aí você pode pegar com uma escova de dente, molhar ela no álcool e passar em toda a crina. Só na crina, tá, pessoal? Não na vareta, não na parte de madeira. Bom, com relação à limpeza do instrumento, né? Não passe água na parte de madeira do instrumento. Então, não passe água na tampa do instrumento, toda essa região de madeira. Não passe álcool, não passe lustramóveis, tá? Todos esses tipos de materiais, eles não servem para a limpeza do instrumento, tá? O instrumento você só limpa ele com a flanelinha, tá? Ou com produtos próprios que você compra na loja de instrumentos. Você vai na loja de instrumentos musicais, né, e você fala, eu quero um produto para limpeza do meu violino. E aí eles vão te dar, você mistura na flanela e passa toda a estrutura dele, tá bom? Uma coisa importante também é a revisão. Pessoal, realizem a revisão do seu instrumento anualmente, tá? Por quê? Porque o cavalete, ele é uma pecinha que ele se move, né? Ele se move. Ele fica um pouco para frente, um pouco para trás, né? Também tem a questão da alma do violino, tá? Que ela se move também. Então, você sempre preste atenção nesse fato da revisão, entendeu? Leve o seu violino para revisão, né? A alma do violino é uma pecinha que vai lá dentro, em que ela conecta a tampa superior com a tampa inferior, né? E quando você realiza uma ação no instrumento, tocando, friccionando, né, o arco na corda, faz com que a tampa superior vibre, né? Essa vibração vai passar pela alma, que é uma pecinha de madeira, né, que ela fica no instrumento, dentro do instrumento. Essa vibração passa para a tampa inferior e faz com que a caixa toda do instrumento vibre como um todo em conjunto, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar um material em PDF para vocês darem uma lida, em que mostra cada parte do instrumento, como o cavalete, a corda, o braço, o espelho, a voluta, aquelas craveiras, e fala especificamente de cada um deles e também da limpeza. Tudo isso que eu estou falando para vocês fala mais detalhadamente nesse material, tá? E, bom, com relação aos cuidados básicos do instrumento,
é isso, né? Vale também dizer, né, que a questão do breu, né, você tem que sempre usar o breu, né, sempre que você for tocar o instrumento, né? Então, sempre que você tirar o da caixa, você passa breu para você tocar. Vamos à questão da afinação. Pessoal, eu ensino os meus alunos a afinar o seu próprio instrumento a partir de três pontos principais. Então, são 3 passos que você tem que seguir para afinar o seu instrumento. Essa é a minha forma de ensinar os meus alunos, que são vocês ou para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Então, se você quer aprender essa maneira de afinar o instrumento, não sabe, quer aprender, então eu aconselho que pegue uma caneta, que pegue papel e agora você anote esses três passos principais. A primeira coisa, pessoal, que você vai fazer é afinar o seu instrumento sem o arco. Então você deixa o instrumento paradinho, tá bom? E a segunda coisa que você tem que fazer é que você tem que ter uma referência de afinação. Você tem que ter um afinador. Pode ser um afinador analógico, pode ser um afinador digital, pode ser um afinador também no celular. Então, como o celular é algo que praticamente todo mundo tem, eu vou ensinar vocês a afinarem o instrumento com o celular, tá bom? Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai baixar um afinador, né? Então, se você usa, né, o iPhone, né, enfim, o sistema operacional do seu celular, você acessa e, né, no meu caso eu uso, eu não tenho iPhone, né, então eu vou no Play Store do meu celular e baixei um afinador, né. Esse afinador se chama Master Violin. Eu vou deixar o link de download dele e a descrição dele abaixo, tá? E ele tem essa aparência. Essa aparência é exatamente igual ao violino. Então ele é bem intuitivo já a partir daí. Cada corda do violino está mostrada aqui nesse afinador, tá bom? Então essa é a nossa base, essa é a nossa referência de afinação, tá bom? Então, da sua esquerda para a direita, você tem as cordas do violino: Sol, Ré, Lá e Mi. E agora eu vou fazer o som de cada um deles. Um pouquinho. Quando eu aperto, ele emite um som. Esse é o som da corda Sol. Esse é o som da corda Ré. Esse é o som da corda Lá e por fim o som da corda Mi. Então, essa é a nossa referência. Então, o que você vai fazer? Você vai, com uma das mãos, segurar o instrumento e com a outra mão segurar o afinador. Tá bom? Esse afinador aqui, ele tem tanto recurso que você pode utilizar baseando-se pelo som, né, quanto pela visão. Então essa parte de baixo do afinador, ele é um cursor que se move com o som, né? Então se eu aperto Start ali, esse cursor vai correr e ele vai captar todo o som do ambiente, tá bom? E aí quando você aproxima do instrumento, ele vai priorizar, né, aquela frequência que está mais próxima, que é o som do seu instrumento. Eu aconselho você se basear pelo som, né, porque nós violinistas, a gente precisa muito do nosso ouvido, né? A gente se baseia inteiramente no nosso ouvido, né? É diferente de tocar um piano, um teclado, né? Que as notas as referências estão ali visuais, né? Aqui nós nos baseamos sempre pelo ouvido, né? Então é muito importante a gente treinar essa questão
do nosso ouvido, né? Reconhecer as frequências musicais, tá? Então é isso que eu falo para os meus alunos, né? Tentem treinar o seu ouvido, tentem se basear auditivamente, tá? Então, o que acontece? Com uma das mãos eu seguro o instrumento, como eu havia falado, e com a outra eu seguro o afinador. E aí o que você faz? Você começa a afinação pela corda Lá, tá bom? Então, a corda Lá, aqui está em linguagem de cifras, né? Então, G significa Sol, D significa Ré, A, Lá e E, Mi. Então, a Lá é letra A. Então, a gente vai começar pela letra A. Então, você escuta o som da afinação da notinha Lá. E aí depois você compara para ver se o teu instrumento está realizando esse som, tá bom? Como a gente percebe, né? O som do instrumento e o som da minha referência de afinação, né, do meu afinador, está muito igual, está muito parecido. Então, se está parecido, você passa para a próxima corda, né? Então, vamos fazer isso na corda Ré agora. Na corda Sol. E por fim na corda Mi. Pelo que a gente viu, não tivemos nenhum problema, né? Então, vamos supor, né? Então, vou mexer aqui na minha cravelha, na corda Lá, e vamos supor que tivesse desafinado, né? Então, a gente vai ouvir as duas cordas, as duas referências, agora a gente vai ouvir diferente, né? Não são frequências nem um pouco parecidas. Como não são frequências nem um pouco parecidas, o que você vai fazer? Você vai verificar se está muito longe ou está próximo a afinação da corda com o afinador. Se estiver longe, você mexe na cravelha, tá? Se estiver perto, você mexe no microafinador, então, ou no afinador, né? A gente chama de microafinador, mas é afinador. Eles são tarraxinhas que ficam aqui, nessa região. Os instrumentos profissionais, eles não têm, né? Só tem uma ou duas. Mas os instrumentos iniciantes, estudantes, têm todas as tarraxinhas em todas as cordas. Tá? Então, para pequenos ajustes, você mexe embaixo, e para grandes ajustes, em cima. E quando você chega na afinação ideal, você para. O segundo passo para a afinação é afinar o violino utilizando o arco. Então, você vai fazer a mesma coisa, só que com o arco. De novo. Ok? E aí assim sucessivamente para todas as cordas. Corda Sol. Por fim, a corda Mi. A última parte da afinação que você tem que fazer é verificar se as duas cordas estão afinadas entre si. Por quê? Porque as cordas podem parecer estar afinadas individualmente, porém elas podem estar desafinadas quando você verificar elas tocando-as em conjunto. Então, eu sempre peço que o terceiro passo da afinação é que você toque o bicorde, tá? Toque duas cordas ao mesmo tempo, tá? Então, como que você faz isso? Você posiciona o teu arco em cima de duas cordas simultaneamente
Depois você faz uma pequena pressãozinha do arco na corda, ele vai transmitir um som um pouquinho com ruído no início, mas a gente pede para você fazer assim, para que você sinta o arco passando, posicionado nas duas cordas. Depois, esse movimento ele vai ficando cada vez mais natural e você não precisa fazer essa pressãozinha. Então essa pressãozinha é mais didática, né? Ela é mais lúdica, para que você consiga perceber, sentir o arco nas duas cordas no início. Por isso ele sai esse ruído inicialmente. Então eu vou fazer das duas formas. A forma que eu ensino e depois, consequentemente, com o passar do tempo, a forma que ele soa naturalmente, tá? Então... esse ruído ele é natural para o aprendizado, só para que você sinta que passa nas duas cordas. Depois ele fica natural e aí você pode fazer, você faz o movimento sem esse ruído, né? Tá? Depois você vai para a corda Lá e Ré. Sol e Ré. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Então, os objetivos da aula de hoje foram concluídos, né? Que eram a gente falar sobre os cuidados básicos com o violino e a afinação do instrumento. Espero vocês na próxima aula. E na próxima aula já adianto que você comece a dar uma olhada no método Lorenz, que é o nosso método básico, nossa bibliografia básica. A gente vai iniciar nele na próxima aula. Então eu deixo na descrição do vídeo o link para você acessar esse método, você estudante. Então ele é um método iniciante, a gente vai iniciar do zero, tá? E você associa a leitura desse método, a leitura da partitura com as aulas de teoria, que são ministradas pelo professor de teoria da nossa escola. Então eu espero que você associe esse método com as aulas de teoria, tá bom? Certo. Muito obrigado.